A partir de hoje, os trabalhadores que pedirem o seguro-desemprego já estarão enquadrados nas novas regras que começaram a valer no último sábado. Para falar sobre as principais mudanças, nós recebemos em nossos estúdios o advogado trabalhista Alessandro Santos. Alessandro, boa tarde, tudo bem com você? Olá, boa tarde, Wagner, tudo bom? Olha, Alessandro, os prazos para carência, para a concessão do benefício e o número de parcelas são nesse pacote de mudanças as principais mudanças? Sim, sem dúvida alguma que são. Veja, antes, até a edição dessa medida provisória, a 665 de 2014, todo empregado que fosse dispensado sem justa causa, que tivesse ao mínimo 6 meses de contrato de trabalho, já teria direito ao recebimento das parcelas do seguro-desemprego. A partir de agora, essa regra modificou-se. Então, tem algumas peculiaridades, ou seja, o que antes era 6 meses, hoje passou a ser numa carência mínima de 18 meses. Ou seja, a legislação, a medida provisória estabeleceu 3 fases para isso daí. Então, e a gente vai poder discorrer a respeito dessas fases durante a entrevista. E por que o governo tomou essas medidas, na sua opinião? Veja, por que essas mudanças? Creio que, num primeiro aspecto, a questão financeira, isso, sem dúvida alguma, o momento nacional não é um momento favorável e todos os ajustes financeiros e econômicos estão sendo realizados, inclusive nesse aspecto. Um segundo aspecto, que eu entendo como sendo pertinente também, foi a necessidade de evitar fraudes. Por quê? Isso ocorria com vários empregados ou vários trabalhadores que, a cada 6 meses do contrato de trabalho, eles eram dispensados ou faziam um acordo com o empregador para o quê? Para sacar para receber, né? Os valores, as parcelas do seguro-desemprego, ou mantendo-se empregado e aí durante o período do pagamento na informalidade, ou então simplesmente desligavam-se do empregador e, após o recebimento de todas as parcelas, buscava uma nova recolocação no mercado. Ou seja, o governo busca fidelizar um pouco mais e valorizar que o seguro-desemprego seja um benefício pago ao trabalhador que tenha pelo menos 18 meses de casa, porque esse expediente, ele já é uma forma velada, né, de fraude, isso já é uma fraude. Sem dúvida alguma. A finalidade do seguro-desemprego foi proporcionar ao empregado, ao trabalhador, as condições financeiras para que ele se mantivesse durante um determinado período e tivesse condições de uma busca da recolocação do emprego. Essa é a finalidade, é o objetivo, é um instituto, portanto, social. E estava havendo uma desqualificação desse instituto. Então, o governo, atento a essas peculiaridades, ou essa mecânica, entendeu por bem fazer alguns ajustes. Agora, quais são as outras mudanças, além dessa, do tempo, de 6 meses para 1 ano e meio? Bom, veja, a questão básica para o saque do seguro-desemprego, ela continuou. Ou seja, o empregado deve ser dispensado sem justa causa. Ele não pode estar recebendo outros benefícios que não auxílio-acidente. Se ele tem um segundo emprego, por exemplo, ele não tem direito? Exato. Não pode estar recebendo, obviamente, o próprio seguro-desemprego referente a uma outra rescisão. Uhum. Então, todos esses requisitos, na realidade, já existiam e foram mantidos. Uhum. Então, o que mudou, o que modificou, na realidade, foi a carência, que antes era de 6 meses, hoje a carência mínima é de 18 meses. E aí a gente tem algumas regrinhas de transição. Por quê? Essa questão dos 18 meses, ela se refere ao primeiro pedido do seguro-desemprego. De forma que, se o empregado, ele já no passado dele, tiver solicitado ou se beneficiado por mais de 3 vezes, ele não entra nessa situação. Então, isso daqui é válido para o primeiro recebimento ou para o segundo. A partir do terceiro, vale a regra que era prevista até 30 de dezembro. Então, para o primeiro seguro-desemprego, para o primeiro recebimento, ele deve ter no mínimo 18 meses de contrato de trabalho ou de recebimento de salário. E aí ele vai receber de acordo com o salário que ele recebia. As parcelas serão pagas de acordo com o valor do salário. E aí tem uma regrinha, uma tabelinha específica. A segunda situação, ou melhor, a segunda vez, vai ser a partir de 12 meses, ou 12 salários. Ou seja, ele recebeu
a primeira vez. A segunda vez, ele não vai ter mais um período de carência de 18 meses. Ele vai ter um período de carência já diminuto, de 12 meses. E a partir da terceira vez... o objetivo é claríssimo, sim, no sentido de conter fraudes. sem dúvida. Esse é o principal problema. Agora, para quem já está sim, recebendo, não muda nada. Não. Aqueles que já estavam recebendo ou que foram dispensados até a data do dia 30 de dezembro, ou seja, ainda na vigência da lei anterior, entendo eu, a lei é omissa nesse aspecto, mas como a rescisão ocorreu lá atrás, antes da lei, entendo que ele se enquadra ainda na lei anterior, na legislação anterior. A partir das rescisões que forem ocorridas a partir de agora é que entraria essa nova regra. Legal. Obrigado ao Alessandro Santos, advogado trabalhista, que nos explicou aí as novas regras do seguro-desemprego. O objetivo é combater fraudes e sistematizar um pouco mais a fidelidade do trabalhador ao vínculo empregatício. Valeu pela atenção, meu caro. Obrigado, Wagner, é um prazer. Obrigado, Adriane. Estamos à disposição.